Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O pastor hoje falou para mim que era para trazer a palavra. Eu fiquei assim, me deu um temor, né? Porque é uma responsabilidade, né, irmãos? Estar aqui em cima. E não só estar aqui, mas a nossa vida cristã tem que ser pautada nos caminhos do Senhor. Em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, no trabalho, em casa, no cuidado com a família, com o lar, com os filhos. A nossa vida tem que ser pautada nos caminhos do Senhor. A gente tem que ser exemplo em todos os lugares que a gente passa. E eu questionei o Senhor nessa tarde. Eu falei, Deus, por que, né, que o Senhor fica me dando essas oportunidades para dar uma palavra na igreja? E aí o Senhor, Ele falou comigo. Ele falou para mim que da onde Ele me tirou, já é um grande motivo dele querer me usar. E para quem não sabe, eu fui uma criança que cresci em um lar totalmente desestruturado. Eu cresci dentro de um ponto de tráfico de droga. Eu cresci nesse ambiente confuso, aonde eu via muitas coisas ruins nesse ambiente, dentro da minha casa. E só Deus, irmãos, só Ele, para me tirar de dentro daquele lugar, para me colocar dentro da casa dele e para dizer para mim que eu sou filha amada do Senhor. Então, eu não sei que jeito que você entrou aqui nessa noite, eu não sei de onde que o Senhor te tirou, mas Ele é capaz de te tirar da onde você está e de fazer infinitamente mais na sua vida. Você recebe, jovem, nessa noite? O Senhor é capaz de transformar a sua vida e fazer infinita mais daquilo que você pensou, daquilo que você pediu para o Senhor, porque grande é as promessas do Senhor para a sua vida. Aleluia. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está em Marcos capítulo 5, o verso 21. É uma palavra bem conhecida sobre a ressurreição da filha de Jairo. Aleluias. A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Marcos, capítulo 5, o verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. O verso 35. E, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Pedro. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu ali um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Verso 41. E tendo a mão da menina, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, olha para esse irmão do teu lado e diz para ele: não temas, crê somente. Não temas, irmãos, creia somente. Eu não sei qual que é a notícia que você recebeu essa semana. Talvez seja uma notícia ruim, uma notícia triste. Talvez você tenha enfrentado um momento difícil na tua vida. Não temas,
creia somente, porque é o hino que as irmãs louvou nessa noite. Jesus já chegou, Ele já está no ambiente. Aleluias. E Jairo, irmãos, Jairo, ele era o principal da sinagoga. Jairo era um homem muito importante, ele tinha uma influência, ele era um grande líder ali perante a sociedade. Jairo, traduzindo aqui melhor para vocês, o principal da sinagoga, eu vou dar uma boa resumidinha, ele era como se administrava os cultos que tinha ali na sinagoga. Então, para quem frequentava a sinagoga, conhecia Jairo, sabia quem era Jairo. Então, Jairo era um homem importante, ele era um homem grande, um grande líder da sociedade. Só que algo, irmãos, algo atemorizou, né? A casa de Jairo. Uma triste notícia chegou para ele, que a sua filha, de 12 anos, ela foi acometida por uma enfermidade. Agora ela está doente, ela está enferma, e é algo que saiu do controle de Jairo, não está mais no controle dele. E talvez nem os médicos sabiam mais o que fazer, a solução para aquela menina. Os amigos de Jairo não tinham solução para aquela menina. Os vizinhos de Jairo não tinham solução para aquela menina. Só que Jairo ouviu uma notícia de que Jesus estava se aproximando daquele lugar. E Jairo sabia dos milagres e das coisas que Jesus já tinha feito naquele ambiente. Porque aonde Jesus passava, tinha milagre, tinha cura, tinha restauração, tinha transformação. E as pessoas testificavam. As multidões que acompanhavam Jesus testificavam os milagres e as maravilhas que Jesus fazia. Então Jairo, agora ele recebe essa triste notícia, que a sua filha está doente, à beira da morte. E ele chega nesse ambiente que não tem o que fazer. E ele recebe essa notícia que Jesus está se aproximando. E imagina, irmãos, eu e você, recebendo uma notícia que um filho ou uma filha está doente, está enferma. Qual é o seu sentimento diante dessa situação? Esse ano a gente teve uma experiência com a nossa irmã Tatiane. Ela recebeu uma notícia numa consulta com a filha de uma doença muito triste, só que quando você conversava com a Tatiane, as pessoas que conversam com ela, via o desespero, a dor, a angústia, né, nos áudios, ela conversando comigo, a gente sentia isso, né? E só que Deus, ele fez um milagre, né, Tati? Deus fez um milagre, transformou lá a medicina, o resultado do exame, e ela foi curada. Eu creio que ela foi curada. Então, irmãos, imagina eu e você recebendo essa notícia. Sua filha está enferma, está à beira da morte. Qual é o seu sentimento diante dessa situação? É um sentimento de angústia, de tristeza, de dor. E Jairo, ele estava desse jeito, ele estava triste, preocupado, angustiado, abatido. Emocionalmente, irmãos, ele estava abatido e desmotivado. Então, eu imagino que a vontade de Jairo diante dessa situação era nem sair de casa, era ficar em casa. A vontade de Jairo era entrar dentro do quarto, ficar junto da filha, chorar, se lamentar, porque ele sabia que a qualquer momento aquela menina podia morrer. Então, eu imagino que Jairo, ele podia ter ficado em casa, mas não. Ele recebeu a notícia de que Jesus se aproximava, de que Jesus estava chegando, e uma multidão estava indo ao encontro de Jesus. E Jairo, ele toma uma atitude, ele se levanta e vai ao encontro de Jesus. Ele não ficou chorando, murmurando, se lamentando e esperando o pior acontecer, mas ele tomou uma atitude. Ele se levantou e ele disse: eu vou ao encontro do mestre, porque eu recebi uma notícia de que ele cura, de que ele transforma. E ele se levantou, aleluias, e ele foi ao encontro do mestre, aleluias, porque Jairo sabia, irmãos, que ficar em casa não ia resolver o problema dele. Aleluias. E não pense você de que Jairo, ele foi até o encontro de Jesus feliz. Não, a multidão estava feliz, a multidão foi feliz, mas Jairo no seu coração estava triste, angustiado, preocupado. E é assim, irmãos,
diante de uma multidão, diante da igreja, onde a gente está reunido em muitos irmãos, é assim, cada um tem um sentimento, cada um entrou aqui de uma forma, de uma maneira. Talvez essa pessoa que está do seu lado entrou aqui angustiado, triste, abatido, e você nem sabe, mas Jesus te viu quando você entrou aqui. Ele viu a forma que você passou aquela porta. Ele viu quando você se arrumava na tua casa e dizia: Senhor, eu não tenho força, por mim eu já tinha desistido, por mim eu já tinha parado. Mas o Senhor é a tua força, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem tocou no seu coração e falou: vai, porque eu tenho uma palavra para você naquela noite. Aleluias, nós te adoramos, Jesus. Aleluias. E eu sei, irmãos, que nem todas as horas, tem horas que a gente está vivendo coisas que a gente só quer ficar em casa, que a gente não quer contar para ninguém, que a gente não quer compartilhar com ninguém, a gente só quer ficar em casa, com as portas fechadas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ali na tua casa, trancado no teu quarto, não vai resolver o teu problema. Você precisa ter uma atitude como Jairo, se levantar e ir ao encontro do Mestre, porque só Ele pode solucionar os seus problemas. E talvez você olhe para mim e fala assim: Paloma, mas eu não tenho um problema de saúde, uma pessoa doente na minha casa. Mas essa história, irmãos, ela vem para trazer uma revelação dessa palavra, que é a incapacidade de Jairo. E quantas vezes na nossa vida a gente enfrenta problemas que a gente é incapaz de solucionar. As nossas forças humanas não podem resolver. As forças de Jairo não podiam resolver aquela situação. O dinheiro que Jairo tinha não resolvia a situação. A influência que Jairo tinha não resolvia a situação. Os amigos, ser reconhecido perante a sociedade não podia resolver a situação de Jairo. Somente o Mestre, somente Jesus podia resolver. Aleluias. Então, a capacidade de Jairo, irmãos, ela não muda o cenário. Tudo que você tem, seu trabalho, sua sabedoria, seus amigos, não podem fazer nada diante de situações que você tem vivido. Somente Jesus pode transformar. Aleluias. E é nesse momento que a incapacidade de Jairo, ela é exposta. E que bom que a incapacidade de Jairo, ela está sendo exposta. Que bom, porque quanto mais fragilizado você se sente, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais triste, quanto mais angustiado, quanto mais abatido emocionalmente, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Você crê, irmãos, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nesse seu sentimento? Aleluias. E Jairo, ele toma essa atitude. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele chega, eu fico imaginando Jairo chegando ali, perante aquela multidão, triste, abatido, a multidão, todo mundo feliz, todo mundo querendo os milagres, todo mundo querendo ver Jesus. E Jairo chega e ele se prostra, e ele se lança aos pés de Jesus. Jairo, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar dele, com o que as pessoas iam dizer dele, mesmo sendo uma pessoa muito importante perante aquela sociedade. Ele não se importou, ele somente se lançou aos pés de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, e ele implorou para Jesus. Aleluias. E ele disse assim, ó: minha filha está à beira da morte, e rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Ele implorou para Jesus, para que Jesus fosse na casa dele e curasse aquela menina. Aleluias. E ali ele demonstrou a sua fé no único que podia solucionar o seu problema. Aonde que você tem depositado a sua fé, irmãos? Aleluia. Será que é nas coisas do mundo, nas coisas passageiras? O nosso irmão falou aqui nessa noite. Onde você tem depositado a sua fé? Aleluias. O que tem sido a sua fonte?
Qual é a água que você tem bebido? Aleluias. E ele depositou a fé no lugar exato, no único lugar que podia solucionar o seu problema. E hoje eu te faço uma pergunta nessa noite: qual é a menina que está morta na sua vida? Qual é o teu problema nessa noite? Eu não sei qual é o teu problema. Talvez seja um sonho, talvez seja um projeto, talvez seja um casamento que está chegando ao fim. As notícias tristes que têm chegado na tua família, a falta do dinheiro, a doença. Eu não sei qual é a menina que está morta na tua vida hoje, mas o Senhor entrou aqui, e se Ele entrou aqui, Ele entrou para restituir e restaurar os teus sonhos que foram perdidos. Aleluias. Nós cremos em Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Então, irmãos, nesse momento que Jairo está ali se prostrando aos pés do mestre, rogando para ele ir, impor as mãos, curar a sua filha, algo acontece. Uma mulher que a padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, ela vem ao encontro de Jesus porque ela também ouviu essa palavra de que Ele curava. E quando ela chega lá diante da multidão, ela rompe a multidão, toca na orla de Jesus, no manto de Jesus, e imediatamente ela foi curada. E Jesus estava indo junto com Jairo para a casa de Jairo. Então Jesus para a multidão e ele diz assim: alguém tocou as minhas vestes, porque de mim saiu virtude. E um dos discípulos olha para Jesus e diz: Jesus, como assim? A multidão te aperta, todo mundo está te tocando, como que você pergunta quem te tocou? E ele disse: mas de mim saiu virtude. E então, irmãos, eu acredito que essa situação fortificou a fé de Jairo, porque ele viu, ele testificou o testemunho daquela irmã que também foi curada. E ali ele teve a certeza de que ele poderia solucionar o seu problema também. Aleluias. Então, Jesus chega na casa de Jairo. Jesus chegando na casa de Jairo, ali já estava uma multidão. Só que agora, irmãos, antes era um cenário de enfermidade, de doença. Agora é um cenário de morte. Porque quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, chega um homem e disse assim para Jairo: Jairo, para de ocupar o mestre, porque agora a tua filha morreu. Então agora, irmãos, Jairo podia muito bem virar para Jesus e dizer assim: Jesus, acabou, não tem mais jeito, não adianta ir lá curar porque agora ela morreu. Só que não, irmãos, Jesus ele olha para Jairo e diz: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Aleluias. Então, eles chegam na casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, está lá uma multidão. Os amigos, os parentes, os vizinhos. Só que antes era um cenário de enfermidade. Agora, o que se instaurou é um cenário de luto. É um cenário de morte. As pessoas estão ali chorando porque essa menina agora morreu. E Jesus chegando lá, vendo aquele alvoroço, as pessoas chorando. E Jesus disse para a multidão: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta, irmão. Os teus sonhos, os teus projetos, tudo que você planejou não está morto, apenas dorme, irmãos. Eu não sei o que é que no caminho está morto na tua vida. Para você, na sua visão humana, para você acabou, não tem jeito, está morto. Mas Jesus manda te dizer nessa noite: não está morto, apenas dorme. Não temas, creia somente. Aleluias. E a multidão, irmãos, sabe o que eu vejo nessa história? Que a multidão, ela estava ali na casa de Jairo, lambendo as feridas de Jairo, chorando com Jairo. Só que quando Jesus disse que ele chegou para fazer o milagre, as pessoas riram dele. As pessoas riram. E é exatamente assim. Quantas vezes, irmãos,
na sua caminhada, você está caminhando com pessoas que você está enfrentando momentos difíceis, as pessoas estão ali chorando com você, lamentando, lambendo as suas feridas, mas quando Jesus chega e diz assim, eu vou mudar a situação, eu tenho promessas na tua vida, eu tenho obras muito maiores para cumprir na tua vida, as pessoas vão dar risada, as pessoas vão rir, porque existem pessoas que não acreditam nas promessas que os céus têm para a sua vida. E sabe o que Jesus faz? Jesus faz uma limpeza. Jesus manda essas pessoas saírem da casa. Colocam todos para fora. Porque agora, o momento da intimidade, de entrar no quarto e levar cura para aquela menina, é só Jesus, irmãos. A multidão não vai curar aquela menina. Então, Jesus coloca aquelas pessoas para fora. E Jesus entra no quarto. E o quarto, irmãos, o quarto é um lugar da intimidade. O quarto nos revela lugares que só Jesus tem acesso. Aleluias. Lugares que só Ele pode entrar. Talvez uma alma ferida, um coração que foi machucado há anos, um trauma de infância que você até hoje não foi curado. O quarto revela esses ambientes. Lugares que você precisa de cura, que ninguém sabe. Traumas que você viveu na sua infância, que ninguém sabe. O quarto revela esse lugar. Lugar que só Jesus tem acesso. Só Jesus pode entrar nesse ambiente e transformar essa situação. Aleluias. E Jesus, Ele vai até o lugar da intimidade. Jesus vai até o lugar onde está a morte, aonde a morte já se instaurou. Jesus, irmãos, Ele vai na raiz do problema, porque só Ele tem poder para mudar essa situação, e Ele quer entrar na raiz do problema, irmão. Jesus toca na ferida, para trazer cura novamente, aleluias. E Jesus, Ele pega na mão da menina, e Ele diz, levanta, menina. E a menina que estava morta, volta à vida. A menina que tinha os sonhos acabados, Jesus, Ele disse, agora eu quero que a vida seja restituída na vida dessa menina, no coração dessa menina e na história dela. E Jesus restitui, irmãos. Jesus traz a vida novamente para aquela menina. E a menina, ela volta a viver. Aleluias. Os teus sonhos, irmãos, os teus projetos, o teu casamento, a vida do teu filho que às vezes está lá no mundo das drogas. Creia, irmãos, creia que vai voltar para a honra e a glória do Senhor Jesus. O Senhor vai restituir, vai restaurar o teu casamento. Aleluias. Aleluias. Jesus. E no dia da maior dor de Jairo, ele vive o seu maior milagre. No dia da maior dor, do maior sofrimento, da maior angústia, da notícia mais triste que ele podia receber, ele vive o seu maior milagre. E talvez você chegou aqui e só tenha olhado para a sua dor, só que Jesus olha para a sua dor como um recomeço, que só Ele pode fazer, como um recomeço que só Ele pode entrar e transformar, e trazer vida novamente. Aleluias. Há recomeços, irmãos, que só Deus pode fazer na sua vida. E eu profetizo nessa noite que tem um recomeço dos céus para você, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. Aleluias. Há um recomeço dos céus para a tua vida financeira, para a tua empresa, para os teus projetos, para os teus sonhos. Eu profetizo nessa noite. Há um recomeço dos céus. Aleluias. Glória a Deus. Você só tem olhado para as tuas lágrimas, mas Jesus olha para as tuas lágrimas como uma oportunidade de trazer alegria, mas a alegria que só vem dele, não é uma alegria passageira. Aleluias, é a alegria que só vem de Jesus. Aleluias. E a alegria que você nunca desfrutou vai existir na sua história.
nos seus piores dias, irmãos, Jesus pode manifestar um milagre dele na sua vida. Aleluias. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.